Pacientes do Distrito Federal migram para cidades do entorno em busca de atendimento médico. E você vai ver também. Ronaldo Caiado se reúne com o presidente Bolsonaro para discutir reformas na Previdência Social. Caminhão tenta passar em trecho incendiado e é destruído pelo fogo. Polícia Civil descarta fraude em concurso que gerou confusão no Distrito Federal. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. A gente começa essa edição falando de saúde pública. Uma novela que já é antiga. Pacientes do Distrito Federal que não conseguem atendimento lá estão migrando para as UPAs das cidades do entorno. É isso mesmo. No caso de Novo Gama, por exemplo, a Secretaria de Saúde disse que em um mês eles atenderam mais de 1.000 pacientes do DF. Veja na reportagem. A unidade de pronto atendimento de Novo Gama está sempre assim, lotada. No começo da tarde de hoje, dos 20 atendimentos feitos pelos médicos, 9 eram pacientes de Novo Gama. 11 eram moradores do DF. O Railton é uma dessas pessoas, ele mora no Recanto das Emas. Disse que tentou buscar atendimento em 2 unidades de saúde do DF. Desistiu e veio pedir socorro em Novo Gama. Você procura os atendimentos de saúde e você não consegue ser atendido. É obrigado muitas vezes você sair de lá do DF, vem aqui no Novo Gama fazer uma consulta, sendo que a UPA, os hospitais do DF, você não consegue ser atendido. A Célia também mora no DF, está com uma dor no peito desde quarta-feira. Passou por 2 UPAs no DF, mas voltou para casa sem atendimento. Acredita que ela foi orientada a buscar atendimento em Goiás? No DF que deveria ter médico, a gente tem que sair do DF para vir para cá, para o Goiás, para poder consultar, para poder conseguir um médico. Porque se a gente não tiver um dinheiro para pagar particular, no DF a gente não acha não, a gente morre a míngua lá. Tem gente lá desmaiada lá no banco, tem gente chorando lá no Hospital da Santa Maria, porque não tem médico. A coordenadora de enfermagem contou que esta UPA tem capacidade para receber em torno de 300 pacientes por dia, mas chegou a receber mais de 500. E olha que aqui tem 2 médicos para atender toda essa demanda. Vem muito paciente do DF para cá e às vezes o paciente é um paciente grave, mais crítico. A gente precisa de um atendimento no DF, num hospital de grande porte, de suporte, e nós não estamos tendo esse suporte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Novo Gama, atualmente os pacientes do Distrito Federal ocupam 70% dos atendimentos nas 2 unidades de saúde da cidade. A preocupação da Secretaria é que este número aumente cada vez mais. Há 2 anos, a demanda era de 30%. No mês passado, foram atendidos 7.330 pacientes de Novo Gama, 1.681 de Santa Maria, 886 do Gama. Nossos médicos, eles entram na ambulância, vão com vaga zero, porque, como eu falei, a prioridade é a vida dos pacientes. O que o nosso município, a nossa equipe pode fazer por esse paciente, nós estamos fazendo. Mas não temos apoio nenhum do GDF. Bom, já o secretário de Saúde do DF diz que os hospitais de lá é que estão lotados por atenderem muitos pacientes do entorno. Será que é isso mesmo? Hoje de manhã foi mais um dia de emergência cheia. Faltam cadeiras. É preciso esperar do lado de fora. Cleide, que mora em Braslândia, chegou às 8 da noite de ontem, com a filha ardendo em febre e ainda espera no pronto-socorro. O sistema caiu e não teve como ter o retorno, né? Muitos pacientes nem passaram pela triagem ainda. O filho da Heloísa, que também mora em Braslândia, está com dor na nuca. Até agora nada, diz que o médico estava lá dentro, mas está liberando ou estava tudo apagado. Não dá satisfação nenhuma pra gente. Pacientes foram informados que a internação está no limite, por isso não tem espaço para mais ninguém entrar. Se você entrar lá, você leva um susto. Eu assustei a primeira vez que eu entrei lá dentro. Eu fiquei assustada, que é um cubico. Já a Luana veio de Águas Lindas de Goiás. O hospital de lá está lotado e ela correu para cá. Terrível, né? Porque tem uma criança ali que estava sentindo dor e não é atendida.
Daniela, que também mora aqui, está com um filho de 2 anos internado, princípio de pneumonia. Ela conta que dentro do hospital tem mais de 50 crianças. Tem um bebê recém-nascido que está numa cadeira, se aquela criança cair, já era. Não tem estrutura nenhuma para receber mais ninguém. A gente tem um dimensionamento específico para o Distrito Federal, né, e não para atendimento de outros estados. Então, muitas vezes, a extrapolação da quantidade de pessoas sobrecarrega a nossa rede. Veja a seguir, Ronaldo Caiado se reúne com o presidente Bolsonaro em Brasília. E veja também, caminhão tenta passar em trecho incendiado e fica totalmente destruído. 7h34, a gente volta já. De volta com o J2, o governador Ronaldo Caiado se reuniu hoje em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. Caiado e outros governadores conversaram com o presidente sobre a reforma da Previdência. A reunião foi no Palácio do Planalto ao meio-dia. O encontro do governador Ronaldo Caiado com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durou cerca de 1h30. O assunto foi a reforma da Previdência. Eu sempre me posicionei na defesa da reforma da Previdência, porque se nós não tivermos a reforma implantada, nós vamos ver uma total insolvência, inviabilidade financeira dos municípios e dos estados. O governador disse ainda que uma intensificação na articulação com os outros políticos de Goiás só deve acontecer depois que a proposta da reforma da Previdência passar primeiro pela Comissão de Justiça, que deve atestar a admissibilidade da proposta, e depois pela Comissão Especial. É que nessas duas fases, a proposta ainda pode sofrer alterações. Se o estado de Goiás, que é um estado que tem todo um potencial, um estado rico, chegou nas condições que chegou, imagine a realidade dos outros estados no país. O que não dá é para ficar fazendo uma tese de que, do ponto de vista no seu estado, faz um discurso e aqui no governo federal faz outro discurso. E a Polícia Federal realizou hoje a terceira fase da Operação Decantação. Foram cumpridos 3 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão em Goiânia e em Umas. A ação investiga a existência de uma organização criminosa na Companhia de Saneamento de Goiás, que seria especialista em fraudes em licitações. O primeiro preso chegou antes das 9 da manhã. Elvis Presley Mendanha entrou na Saneago em 2013 como administrador e, na época da investigação, era pregoeiro da Comissão de Licitações. A polícia pediu a prisão temporária também do engenheiro José Vicente da Silva Júnior. Como mostra o currículo online dele, José entrou para a Saneago em 2009 e era coordenador de licitações para obras. Hoje está na Superintendência de Apoio Técnico. Os dois foram afastados da Saneago. Além deles, a PF pediu também a prisão temporária do empresário Eduardo Henrique de Deus, conhecido como Loverboy, sócio da empresa Rede Comércio de Eletrificação. Eduardo já tinha sido preso em 2016 na primeira fase da operação. Foi apontado como pessoa influente entre funcionários com altos cargos na Saneago e teria se beneficiado com o superfaturamento de mais de 5 milhões de reais em obras. Esta é a terceira fase da Operação Decantação, que desarticulou a organização criminosa que fraudava licitações da Saneago. Para isso, eram usadas empresas de fachada, com a participação de empresários e servidores públicos. Os alvos dessa fase são 11 empresas que prestam serviços à Saneago. Elas são suspeitas de fraudar pelo menos 8 licitações e 83 contratações sem precisar de licitação entre 2012 e 2018. Depois de analisar o material apreendido na primeira fase da decantação, os policiais descobriram que as empresas criadas para participarem dessas licitações conseguiam ajustar o resultado entre os empresários participantes. 4 dessas empresas executaram 61 obras em Goiás entre 2012 e 2018. Bombeiros de Formosa foram acionados para controlar o incêndio em um caminhão na BR-020, no distrito de Bezerra. Segundo os bombeiros, o motorista de um caminhão carregado com algodão teria tentado trafegar num trecho da estrada em que estava em chamas. O fogo teria atingido a carga, que queimou rapidamente. O motorista percebeu e parou o veículo a tempo de se salvar.
foram necessários pelo menos 3.000 litros de água e 60 de espuma para combater o incêndio do caminhão. Um trecho da BR-020 teve que ser interditado até o resfriamento e limpeza da via. Ninguém ficou ferido, mas o caminhão e a carga foram perdidos. Mais uma rápida pausa para os comerciais e em instantes, Polícia Civil descarta fraudes em concurso para a Secretaria de Assistência Social no DF. Não saia daí, nós voltamos rapidinho. E o número de pessoas que foram picadas por escorpiões tem aumentado no estado. A picada desse animal peçonhento é muito perigosa, principalmente se for em criança ou idoso. Uma menina de 3 anos morreu em setembro do ano passado, depois de ser picada por um escorpião em Trindade. E esse ano, também em Trindade, um menino de 7 anos ficou internado na UTI depois de ser picado 3 vezes pelo mesmo bicho. Tudo agora é motivo para esse sorriso bonito. E não é à toa, viu? O Pedro Miguel, de 7 anos, foi picado por um escorpião quando se preparava para dormir. Onde que ele te picou, Pedro? Aqui. Nos 2 dedinhos e aqui no meio da mão? Aham. Essa marquinha aqui é do escorpião? É. Como eles moram em Trindade, a mãe correu com ele para o hospital de urgências da cidade. E enquanto esperava o atendimento, o menino piorou. O Pedro já tinha começado a vomitar. Tava com a dor muito forte no peito, né? E assim, você via a respiração dele bem difícil. E eles reclamando muito de dor. Tanto que lá eles deram morfina para ele para a dor. Na ambulância do SAMU, a médica aplicou o soro anti-escorpiônico, que conseguiu numa UPA de Trindade. Pedro Miguel chegou em estado gravíssimo no HDT. Ele tinha muita dificuldade para respirar e o coração já no limite de insuficiência cardíaca. Ele ficou 9 dias na UTI respirando com a ajuda de aparelhos e mais 3 dias internado em observação. Mesmo assim, 40 dias depois de receber a alta, o Pedro continua sendo acompanhado por pediatra e cardiologista. O número de casos de pessoas picadas por escorpião tem aumentado. Em 2017, foram 3.071 acidentes registrados. No ano passado, subiu para 4.308. E de janeiro até agora, 1.114 pessoas foram picadas por escorpião em Goiás. Esses números são do Centro de Informação Toxicológica, que também atende a população 24 horas por dia. Pelo telefone 0800 646 4350, você pode saber como socorrer a vítima de animais peçonhentos e para onde correr para buscar atendimento médico. A pessoa pode ter a informação de onde tem esse soro mais próximo, para ser encaminhada e não perder tempo nesse transporte. Já sai de casa sabendo para onde vai. Isso é muito importante. E sabe como evitar esses bichinhos aí? Mantendo o quintal limpo, sem lixo. A gente sabe que o escorpião ele gosta muito de alimentar de baratas. Baratas gosta de sujidade. Então, é um alimento que o escorpião vai à procura mesmo. E a gente já mostrou situações de escorpião, tanto aqui em Lusiânia quanto em Valparaíso. Um vídeo que está repercutindo na internet mostra a denúncia de uma empresária de Goiânia que reclama que foi enganada em um posto de combustíveis. Ela diz que o frentista cobrou mais caro pelo preço do etanol. O vídeo gravado por uma cliente registra uma diferença de preço entre a bomba e o caixa de pagamento do posto. O caso aconteceu no domingo passado. Percebemos que quando a gente colocava o álcool, o etanol, estava dando uma diferença no valor quando você faz o cálculo. A R$ 2,46, eu abasteci 49 litros, me cobraram R$ 147. Então, se você fizer o cálculo, não vai dar 147. Segundo o gerente do posto, não houve fraude, e sim falha humana. Ele contou que a cliente pediu etanol comum, mais barato, e o frentista acabou abastecendo, enchendo o tanque com etanol aditivado, mais caro. O gerente do posto disse que a diferença foi devolvida à cliente e que afastou o funcionário da função. É um menino novato, veio da Bahia agora, né? Mal sabe ler e escrever, é um emprego da vida dele. A superintendente do PROCON alerta para que os postos sejam claros na informação sobre o tipo de combustível.
O Procon Goiás está analisando a qualidade do combustível, a questão da precificação, direito à informação clara, precisa e ostensiva. Neste caso, o consumidor tem direito de solicitar que seja retirado este combustível e abastecido o veículo com o combustível que foi solicitado pelo consumidor. Por isso é importante ficar atento, né? A Polícia Civil concluiu que não houve fraude no concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social. A prova foi no dia 24 de março. 112 candidatos registraram queixa de irregularidades das provas. A investigação foi da Coordenação de Combate a Fraudes da Polícia Civil. Os investigadores ouviram os candidatos e concluíram que não houve fraude e sim uma desorganização. O concurso para a Secretaria de Desenvolvimento Social seria realizado no último dia 24, mas depois de uma confusão generalizada, foi anulado. Segundo os candidatos, as provas foram entregues com atraso de 1 hora e com os lacres das embalagens violados. Eles também disseram à polícia que muitos concorrentes utilizaram telefones celulares para discutir as questões, sabendo que o uso de aparelhos eletrônicos é proibido em concursos públicos. Muitos até gravaram imagens e divulgaram para a imprensa. As provas foram remarcadas. E as novas datas foram definidas. No dia 14 de abril acontece a prova para educador social. As provas para técnico administrativo no dia 28 de abril. Já as provas das demais áreas de nível superior no dia 5 de maio. J2 de hoje fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau.